Presidente, eu tenho relutado muito em vir à tribuna fazer qualquer pronunciamento que pudesse ser precipitado. Por uma razão muito simples. A situação financeira do nosso país, econômica, é gravíssima. A situação política também é gravíssima. E os acontecimentos que ocorrem em paralelo, como Lava Jato e outros problemas, nos fazem praticamente não ter a possibilidade de entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. No entanto, senhor presidente, esses últimos acontecimentos da semana passada me fizeram praticamente não resistir à vontade de vir a essa tribuna e fazer algumas observações que me parecem que se tornam bastante graves. Já diz o adágio popular que não existe nada tão ruim que não possa piorar. E é o que está acontecendo, infelizmente, neste país. No início dessa legislatura, nós nos defrontamos com o governo em sérias dificuldades, sem maioria político, sem respaldo congressual, sem apoio popular e com a situação das suas contas completamente deterioradas. Mas o que nós conseguimos ver é que de lá para cá, e principalmente na última semana, essa situação só fez piorar e piorar de uma maneira muito acelerada. Semana passada conseguimos ter duas coisas que evidenciaram, dois acontecimentos, que evidenciaram uma situação de desgoverno absolutamente preocupante. A primeira delas, senador Aloysio, um processo de tirar o poder ou tirar as iniciativas do ministro da Fazenda, em que o governo se autodestrói. No momento em que todas as expectativas positivas do país ficavam ou giravam ao redor de um ministro da Fazenda técnico que chegava de fora para impor uma visão técnica correta, transparente, esse mesmo ministro da Fazenda está sendo, ao longo desses meses, gradativamente, eu vou usar uma palavra forte, gradativamente desmoralizado pelo próprio governo. A gente vê isso com uma clareza impressionante, ao mesmo tempo que tenta acreditar que isso não é verdade, senador Caiado, porque não é possível que um governo enfraquecido, impopular, com as contas em pandarecos, faça ele mesmo um processo de deterioração do seu próprio governo, ao tirar a autoridade do ministro da Fazenda. Eu acho que todos que estão aqui, eu não vou discutir mérito, mas que todos que estão aqui estão sendo testemunhas, assim como a imprensa, assim como o mercado, assim como a população brasileira, do processo de desautorização do ministro da Fazenda. Isto é gravíssimo. O mercado, os agentes econômicos, não só o tal mercado financeiro, mas os agentes econômicos do Brasil, aqueles que fazem o investimento, aqueles que fazem o crescimento, aqueles que investem, estão num processo de desconfiança sem precedentes, senador Aloysio, porque sequer sabem o que vai acontecer no dia de amanhã e nem sequer podem acreditar no ministro A ou no ministro B, porque aquilo que ele diz é desmoralizado na semana seguinte. Nós vimos esta semana isto acontecendo, sendo anunciado o CPMF, com toda a pompa e circunstância, os números e sendo anunciado o CPMF, que por si só já foi um desastre. Um anúncio feito sem nenhum tipo de consulta, sem nenhum tipo de avaliação, fadado a morrer aqui no Congresso brasileiro. No entanto, no dia seguinte,
2 dias depois, o próprio governo retira e diz que não tem CPMF nenhuma, desautorizando todos aqueles que anunciavam a vinda do novo imposto. Imagine, e o ministro Delfim Neto, o ex-ministro Delfim Neto, diz com toda a razão, e repete isso com muita ênfase: senhores, o problema da economia básico é confiança. Acredite, tenha confiança, restabeleça-se a confiança que o país volta a crescer. E nós parece que estamos fazendo questão de deteriorar a confiança a cada dia que passa. A cada semana é um gesto que aprofunda a desconfiança e a falta de crença no Brasil. Agora, pior, senhores senadores, é que depois disso chega um orçamento no Congresso Nacional ao nosso presidente, senador Renan Calheiros, que, a meu ver, ele define apenas uma situação, em fato inédito neste país e me parece que em outros países, a presidente desistiu e renunciou a governar. Renunciou e desistiu de governar, mas quer continuar sentada na cadeira. Então, nós estamos vivendo uma situação insustentável. Peça mais importante e sagrada do orçamento em qualquer país democrático do mundo, senador Cristóvão, Vossa Excelência conhece isso até melhor do que eu, é a peça do orçamento, em que o governo federal dá ao parlamento brasileiro aquilo que vai ser feito, executado, ativado naquele ano com recursos do povo brasileiro. Aquilo que é prioridade ou que deixa de ser prioridade para o governo. E, no entanto, o que se fez aqui foi o governo brasileiro, a presidente da República, mandar para o Congresso brasileiro um orçamento em que ela diz: não sei o que fazer, desisti de tomar alguma iniciativa, o problema é de vocês, do Congresso brasileiro, vocês é que governem. Isso me leva a crer, e me leva a uma afirmação que eu não gostaria de dar e de dizer, mas vou dizer porque estamos chegando nesse ponto. A presidente tem, cada dia que passa, menos condições de ser a presidente deste país. O país não suporta mais esta insegurança, essa incompetência, essa falta de capacidade de qualquer tipo de aglutinação, de articulação, de iniciativa e de instaurar a credibilidade e a confiança na sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, pedi ao meu líder, senador Cássio, que me cedesse esses seus momentos aqui na tribuna para que eu pudesse alertar os meus amigos senadores, alertar as senhoras senadoras, e que a situação chegou a um ponto que nós temos que fazer alguma coisa. Eu não aceito, nós não podemos aceitar essa situação da maneira que está. Congresso tem que aprovar parlamento, governo tem que fazer orçamento. Governo que não faz orçamento, que não sabe fazer orçamento, não é governo, é desgoverno. Governo que não tem ministro da Fazenda, que não sabe quem é que manda na economia, se é A, B ou se é C, não é governo, é desgoverno. E mais 60, 90 dias de desgoverno vai levar esse país ao caos. Muito obrigado, senhor presidente.